Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou especialista em dependência química e hoje eu vou falar sobre as 9 etapas do tratamento da dependência química em uma clínica de recuperação. Quais são as etapas que o dependente tem que passar, precisa passar, para que ele possa voltar a viver de modo produtivo e eficaz na sociedade, na família, com os amigos e etc. Então, o que acontece dentro de um tratamento para dependência química, dentro de uma clínica de recuperação? Quais são os 9 momentos, os 9 períodos que o indivíduo passa? O que tem que ser feito aí? Então, vamos lá. O primeiro momento, quando o indivíduo chega numa clínica de recuperação, ele passa por um processo que nós chamamos de anamnese. Anamnese significa trazer a memória. Então é um momento onde nós avaliamos, dentro da anamnese, nós avaliamos o grau de dependência do indivíduo, o tipo de relação que esse indivíduo tem com a droga, qual é a droga, qual a substância que esse indivíduo utiliza, o tempo de uso, as loucuras, as atrocidades que esse indivíduo fez para conseguir a droga. A partir dessas avaliações a gente consegue entender com que grau de dependência nós estamos lidando, exatamente para que a gente consiga realizar a abordagem correta. Lembrando que dependência química não é tudo igual. Existem graus, tipos de uso, existem tipos diferentes de relação com a substância. Muito embora a maioria dos indivíduos se relacionem compulsivamente com a droga, existem graus de compulsão, né? Existem tipos de disposição mental que o indivíduo fica no momento da sua obsessão por drogas. Então a gente avalia isso na anamnese. Na anamnese a gente já identifica a presença de patologia, de comorbidade, se o indivíduo apresenta esquizofrenia, bipolaridade, transtornos de personalidade. A gente vai avaliar tudo isso para a gente ter certeza com que tipo de paciente nós estamos lidando, porque os pacientes não são iguais. A gente tem que, dentro da abordagem, respeitar a singularidade de cada indivíduo. O segundo momento do tratamento, da abordagem, do processo de internação, é a abordagem farmacológica para gerenciamento da abstinência. Então, quando o indivíduo chega na unidade de tratamento, é necessário uma abordagem farmacológica. Por quê? Porque na retirada da droga, esse indivíduo ele pode apresentar sintomas de abstinência leves e sintomas de abstinência graves. Então, existe uma abordagem que é realizada pelo psiquiatra e pela equipe de enfermagem como uma forma de precaução, porque dentro de sintomas e síndromes de abstinência, síndrome que significa conjunto de sinais e sintomas, existem sintomas e sinais muito graves, como convulsões, por exemplo, né? O indivíduo ele pode apresentar tremores grosseiros, não conseguir se alimentar por vários dias. Então é necessário uma abordagem inicial farmacológica para a gestão do momento da abstinência. Então esse indivíduo ele vai passar por uma abordagem inicial para que a gente consiga evitar qualquer intercorrência, qualquer aumento de gravidade por causa da retirada da substância. Quando nós retiramos a substância, o indivíduo muitas vezes ele fica muito desequilibrado, a irritabilidade aumenta muito, a ansiedade aumenta muito. Então essa abordagem farmacológica é a primeira abordagem farmacológica. Nesse momento o indivíduo ele já entra numa terceira fase, que é o processo, ele já está aqui então no processo de desintoxicação. Aqui já se passaram talvez 10, 15, 20 dias. Então esse indivíduo ele já começou a entrar num processo de desintoxicação mais acentuado. Então ele já está um pouco, a possibilidade de sintomas de abstinência já diminui bastante, né? Conforme eu sempre falo, a abstinência, a síndrome de abstinência é muito teórica, ela não é muito prática. Na verdade, a gente trabalha
com prevenção. Então a gente previne sintomas destrutivos, nocivos e até fatais que a síndrome de abstinência, principalmente do álcool, pode ocasionar. Então nesse momento o indivíduo ele já está em desintoxicação, a mente desse indivíduo já está se direcionando para o positivo, mas consequentemente vem uma sensação de que eu já estou bom, que eu já posso ir embora, a pior parte já passou, e aí a gente entra com uma abordagem comportamental, onde a gente vai conscientizar esse indivíduo. Nesse quarto momento, que é um momento muito importante, a gente vai fazer uma reavaliação da abordagem farmacológica, agora para reestruturação cognitiva e gerenciamento geral. Então, o gerenciamento da abstinência já foi. Agora nós vamos passar esse indivíduo com o psiquiatra novamente para uma adequação farmacológica. Agora não é mais a abordagem inicial. Agora o psiquiatra vai fazer uma outra abordagem farmacológica para que o indivíduo consiga viver bem dentro da sua internação. Então ele vai tomar vitaminas, que são importantes, ele vai tomar ansiolíticos, que são importantes. Esse indivíduo ele pode apresentar insônia, ele pode apresentar um grau de ansiedade mais elevado. Então, nesse momento, o médico psiquiatra ele vai realizar uma abordagem farmacológica voltada para o desenvolvimento geral do indivíduo, para que esse indivíduo agora consiga se exercitar, consiga fazer caminhada, até para que esse processo de desintoxicação se acelere, para que esse indivíduo, quanto mais se exercitar, mais transpirar, mais água ele vai beber, e mais ele vai se desintoxicando das drogas, vai tomar vitamina para se alimentar melhor. Então esse processo de desintoxicação ele vai sendo acelerado. Então esse é o quarto momento. Então a gente muda, o médico ele muda a abordagem farmacológica para que o indivíduo passe a viver bem sem as drogas, mas com o respaldo farmacológico. Lembrando que a abordagem farmacológica, ela de modo algum pode ser descartada no tratamento da dependência química. Muitas pessoas criam ideias, acreditam que é substituição de drogas, mas não é. Né? Usar uma droga comprada numa biqueira, que você não tem uma bula, você não tem um laboratório, você não sabe o que contém ali, é uma coisa. Você tomar uma medicação que tem a sua segurança comprovada, tem um farmacêutico responsável, um médico que prescreveu aquela medicação, que sabe, é totalmente diferente. Então nós entramos num quinto momento, onde se intensifica, lá desde o primeiro processo de abordagem terapêutica e psicológico, e ele já está acontecendo. Só que aqui no quinto momento, a abordagem terapêutica ela é voltada ao desenvolvimento emocional do indivíduo. Então a gente intensifica a abordagem terapêutica para que esse indivíduo ele realmente tenha um bom processo de recuperação, para que esse indivíduo compreenda a sua doença, para que esse indivíduo conheça a doença que ele porta, que ele possui, né? Pô, eu sou portador de uma doença que é progressiva, que é crônica, uma doença que pode me matar, uma doença que é fatal, é uma doença que é muito rejeitada, existe muito preconceito com o dependente químico em relação à dependência de substâncias. Então, nesse momento, a gente faz uma intensificação. Então, esse indivíduo ele vai passar aí semanalmente com o terapeuta, ele vai ser abordado por conselheiros profissionais, por psicólogos, ele vai passar também com assistente social, vai passar com professor de educação física. Para quê? Para que ele tenha um desenvolvimento geral, porque o nosso objetivo, o objetivo de qualquer clínica, não é apenas clínica que se preze, né? Não é apenas que o indivíduo fique sem drogas, mas sim que o indivíduo viva bem e tenha uma vida com qualidade sem drogas. Essa é a finalidade principal. Então nós entramos num outro momento agora que nós chamamos em terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos de psicoeducação. O que acontece aqui? Na psicoeducação a gente vai fazer algumas coisas muito importantes. Primeiro é o processo de motivação. O segundo processo é o desenvolvimento, é a contribuição do profissional para o desenvolvimento do repertório de enfrentamento do seu paciente. Esse repertório de enfrentamento ele não está só relacionado
a não usar drogas, mas está relacionado principalmente a lidar com suas emoções, lidar com situações de risco que nem sempre são relacionadas com drogas. Situações de risco não estão apenas relacionadas com o risco de recair na droga. Existem riscos de recaída que não tem nada a ver com a recaída abstemiológica. A recaída abstemiológica é um risco que o indivíduo corre, mas não é o único risco que o indivíduo corre. Recaída abstemiológica significa violar a abstinência da droga, mas você pode violar padrões de comportamento que você tinha se comprometido em modificar. Então isso também é considerado de recaída comportamental. Então, nessa psicoeducação, nós motivamos, nós ofertamos o repertório de enfrentamento, nós conscientizamos o indivíduo em um sétimo momento acerca da doença e da importância da manutenção na pós-internação. Então, esse indivíduo ele passa por essa conscientização. Primeiro, ele é conscientizado do problema dele, da magnitude do problema dele e da importância desse processo pós-internação, desse processo de tratamento ambulatorial no momento em que ele retornar para a sociedade, o reconhecimento e a identificação de gatilhos. Então, dentro da psicoeducação, nós falamos sobre situações de alto risco, nós falamos sobre autoeficácia, o como o indivíduo precisa ser funcional para que ele possa se desenvolver em todos os aspectos da sua vida. Então, nós fazemos isso, conscientizamos isso é uma preparação já para o quê? Essa conscientização da doença, a importância da manutenção na pós-internação, é uma preparação para o oitavo momento, que é o momento da ressocialização ou reinserção social, o momento que o indivíduo volta para a sociedade, que o indivíduo transita para um outro momento da sua recuperação, que é o momento em que ele volta para a sua vida, ele volta para a sua família, ele volta para as suas responsabilidades, ele volta a fazer tudo aquilo que é importante, que ele precisa fazer e que ele não pode viver sem, que é cuidar dos seus filhos, cuidar de sua esposa, trabalhar, ganhar seu dinheiro, ter uma vida feliz, uma vida funcional, uma vida com responsabilidade. Então, esse indivíduo, em um nono momento, ele continua o seu tratamento ambulatorial, ou seja, ele está na sua casa, ele está no seu trabalho, ele está na faculdade, ele está com a sua família, mas ele está fazendo terapia, ele está exercitando sua espiritualidade, ele está tomando suas medicações, ele está fazendo exercício. Para quê? Isso nós chamamos de modificação do estilo de vida. Então agora esse indivíduo ele tem uma preocupação, é manter o seu estilo de vida equilibrado para que ele não precise mais retornar para um ponto de internação, para um ponto de reinternação. E principalmente esse tratamento ambulatorial, esse tratamento pós-internação, essa continuidade com as terapias online, com as medicações, tudo, principalmente para esse indivíduo permanecer funcional na sobriedade. Porque o indivíduo ele pode muitas vezes permanecer sem drogas por muitos anos e ter períodos que ele fica absolutamente disfuncional. Então as terapias elas são importantes no pós-tratamento, no pós-internação, né? Porque o tratamento na verdade ele nunca termina, ele continua, só que agora numa outra etapa, na etapa da liberdade. Então ele precisa continuar com as medicações, mantendo-se, controlando sua ansiedade com as medicações, mensalmente passando com o psiquiatra, passando com o terapeuta semanalmente, né? A família também é muito importante que faça terapias, que tenha um acompanhamento profissional para entender o momento que o indivíduo está vivendo, entender o período, o momento de recuperação que esse indivíduo está vivendo. Então, dentro de uma boa abordagem de uma clínica de recuperação, são esses momentos, eu fiz bem resumido aqui, tá? Mas são esses momentos que o indivíduo vai passar dentro da clínica de recuperação. Então a gente vai preparar esse indivíduo para devolver esse indivíduo para a sociedade. Só que não adianta o indivíduo sair da clínica e esquecer-se da sua doença, esquecer do processo de recuperação que ele tem que dar continuidade para que ele permaneça funcional, para que ele permaneça vivendo bem ao lado de sua família, ao lado das pessoas que ele ama, ok? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, segue, curte, compartilha, faça parte da Fábrica da Sobriedade, porque aqui você irá obter todos os dias informações precisas
para o seu processo de recuperação, se você for dependente químico. E se você for um codependente, você também encontrará grande respaldo aqui para a sua codependência, para você saber lidar com a sua codependência. Então, tamo junto. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu fico à sua disposição. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.